Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Flávio, eu sou o CEO do Netflix e estamos aqui hoje com a Júlia Cândido e a Niédia Rosendo, da Andrade Gutierrez, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre o case do Netflix na Andrade Gutierrez, né? Então, como que a inovação tecnológica está contribuindo para a melhoria da gestão contratual dentro da empresa. E começando um pouco o papo, né, acho que seria interessante, Júlia e Niedna, a gente relembrar um pouco o tempo pré-Netflix, né? Então, como que era, quais eram as dores que vocês sentiam, o que que buscou, o que que vocês estavam buscando, né, resolver antes da implementação do sistema, para a gente ter um background e começar a conversa a partir daí. Ótimo. Bom, Flávio, a gente, quando começou, em 2018, a gente fez um estudo estruturado lá na Andrade para entender um pouco os problemas que a gente tinha em relacionados à gestão de fornecedores. Então, a gente usou a metodologia A3, que vem do Lean, né, da excelência operacional, para entender essa relação da AG com os seus fornecedores, quais eram os gaps, quais eram os gargalos, o que a gente precisava melhorar em termos de redução de risco, prevenção de passivo, otimização de oportunidades. E nesse estudo a gente viu que um dos principais gaps era a gente não conseguir garantir que os contratos com os fornecedores estavam sendo assinados num tempo razoável que não impactasse os processos de mobilização e de execução dos contratos, mas também alinhados à nossa governança. Então, como que a gente casava agilizar o processo de contratação sem prejuízo da nossa segurança jurídica, sem a gente ter riscos diferentes sendo assumidos ao longo, né, de forma espalhada pela nossa operação, sem que a gente tivesse controle e gestão disso. Então, conciliar essa agilidade com essa segurança era um gargalo. E, além disso, a gente tem, no modelo que a Andrade traz estruturada, pessoas de diferentes formações celebrando contratos com fornecedores. Então, os nossos times de suprimentos que são responsáveis por negociar os contratos com fornecedores. Nem sempre as pessoas têm formação jurídica. Então, trabalhar minutas em Word, com 1000 orientações, recortes de, em caso de preço global, use essa cláusula, em caso de não sei o que, use essa cláusula. Todos esses modelos que a gente tinha tentado até então, para dar a essas pessoas mais facilidade para tratar um instrumento jurídico sem serem especializadas em direito ou sem terem conhecimento jurídico, isso nos trazia inúmeros desafios. A gente tentou soluções diferentes e nada conseguiu endereçar esses nossos gaps. E aí a gente foi atrás de procurar uma solução de tecnologia que nos permitisse também tratar isso. Então, como que a gente facilita para uma pessoa que não é especializada em direito a elaboração de um contrato. E, por fim, a gente já vinha no movimento de tentar, já que a gente ia revisar todo esse processo, que ele já nascesse todo digitalizado. Então, a gente queria uma ferramenta que nos permitisse fazer essa gestão, não só da elaboração do contrato, mas da vida do contrato, dos aditivos, dos documentos de encerramento, das obrigações, do vencimento, etc., de forma eletrônica, com assinatura eletrônica. Então, a gente precisava de uma ferramenta que endereçasse principalmente esses 4 pontos, e aí a gente foi ao mercado em busca dessa solução. Legal. E você comentou um pouco das tentativas que você tinha feito antes para solucionar esse problema, né, pré-Netflix. Pode explorar um pouco, contar para a gente o que vocês tentaram e quais eram os erros comuns também que vocês sofriam? Olha, a gente começou... Primeiro, a gente teve um desafio grande de padronizar as minutas. Então, a gente trabalha no modelo de negócio que a gente tem o que a gente chama de governança AG, então os requisitos que são requisitos para a empresa, para tratar os seus riscos e endereçar os seus riscos. E a gente tem também, a gente presta serviço para um cliente. Então, normalmente, os serviços que a gente toma, eles vão ser executados, ou os bens, enfim, as contratações que a gente faz, elas serão executadas no ambiente de um terceiro, que também tem os seus requisitos. Então, a gente já tinha essa primeira dificuldade. Como que eu vou ter uma minuta padrão e vou conseguir adequar essa minuta em tempo hábil para contratar serviços e bens para um determinado cliente com os requisitos daquele cliente? Então, a gente primeiro tentou, vamos ter um Word padrão, e aí a gente vai montar esse Word assim, se você está contratando para um cliente X, use essa cláusula. Se você está contratando para o cliente Y, use essa cláusula. Então, a gente deixava a minuta toda colorida,
E aí a pessoa que ia trabalhar aquela minuta pegava uma minuta que tinha 70 páginas e que ela tinha que ir limpando na medida em que ela, para adequar o contrato à realidade dela. Obviamente saíam Frankensteins, porque se a pessoa errou um negócio, ela já não sabe como é que volta, as pessoas nem têm muita familiaridade com o Word, né, com o editor, com o controle de revisão. Então a gente teve esses problemas. Quando a gente desistiu dessa ideia, a gente passou para. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai travar as nossas condições específicas, nossas condições jurídicas, né? O que é estritamente jurídico, num PDF, e a gente vai ter um Word editável só para as condições gerais, comerciais. Então, preço, forma de pagamento, prazo, etc. Só que aí os fornecedores, obviamente, tinham questões em relação às condições em PDF que eles queriam discutir e negociar. Então a gente deixou uma cláusula assim: esse campo só pode ser preenchido com o apoio do jurídico. Toda vez que alguém tinha que mexer em alguma cláusula jurídica, ainda que fosse uma alteração simples, uma coisa boba que o fornecedor queria, tinha que passar para o jurídico. Então a gente criou um monstro no nosso departamento jurídico, um gargalo enorme, que eles começaram a receber uma demanda impossível de ser tocada. E muitas vezes as coisas que subiam para o jurídico nem eram questões jurídicas, eram questões ou de governança da companhia, que não é o jurídico que tem que autorizar, ou eram questões comerciais, mas que de alguma forma os compradores precisavam do apoio do jurídico para refletir no contrato. Então, o modelo também não funcionou, e aí, quando a gente matou esse modelo de PDF mais o Word, a gente falou: não, a gente precisa de alguma coisa mais inteligente, a gente precisa de uma coisa em que eu consiga programar já. Na nossa cabeça era assim: eu preciso ter já cláusulas que não são o nosso padrão, mas que são cláusulas que a gente entende que são negociáveis, já pré-programadas em algum lugar, para o comprador falar: vou tentar dar um exemplo aqui. Cláusula de confidencialidade. Normalmente, os nossos clientes pedem confidencialidade das informações dos projetos deles de 2 anos a 5 anos. Então, vamos travar nos 5 anos. Mas um fornecedor quis negociar 2 anos. Pronto, o documento vai para o jurídico. Não tem nada a ver com o jurídico isso. Isso é muito mais um risco do negócio e entender o back-to-back do cliente do que uma questão jurídica. Mas tinha que ir, porque essa cláusula estava travada no PDF. Então, para mudar, tinha que ser no jurídico. Então, a gente caía nesses problemas, e aí a gente começou a se debruçar em uma solução que os endereçasse. Legal. E no começo, né, a gente começou a implantar o NetLex lá em 2019. Qual que foi primeiro que vocês atacaram as minutas e os fluxos, e como é que foi um pouco da evolução do projeto nesse tempo? Assim? Foi a primeira vez que a gente tocou um projeto dessa magnitude, né? Porque minha área, né? Porque ele envolveu diversas áreas, todas as nossas obras, toda a nossa operação, com um processo super sensível, né? Sai do ar, a Niedia hoje é a pessoa da AG responsável pelo sistema, ela sente isso na pele. Mudamos alguma coisa, pelo amor de Deus, tem que ser para hoje, porque envolve diretamente a nossa operação. Então, quando a gente começou, a gente montou um grupo e a gente fez uma sessão de design thinking mesmo para entender. A plataforma oferece isso, o que a gente precisa customizar para a nossa realidade. Então, a gente priorizou as minutas de contratação de bens e serviços. Então, vamos começar com o que é mais dor para a operação. E aí, a gente, no início, tinha 6 minutas que a gente priorizou para uma primeira onda. Então, a gente priorizou materiais, serviço, empreitada, as minutas mais comuns do nosso negócio, né? E aí, a gente desenhou um fluxo. E nesse projeto, uma coisa que a gente percebeu, a gente gastou muito mais tempo desenhando a governança da empresa para agora estar refletida num sistema do que propriamente desenhando o sistema. Porque a gente tinha regras que estavam espalhadas em inúmeros procedimentos da organização, mas que até então a gente fazia uma gestão totalmente manual dessas regras. Então, assim, todos os contratos que têm mão de obra têm que ter uma garantia de fiel cumprimento com cobertura de passivos trabalhistas presenciários. Está lá, está posta a regra. Tá. E a exceção, quem trata? Não sei, tem a regra. Tá, mas e se a gente estiver negociando com o fornecedor e o fornecedor falar: não vou dar a garantia, e a gente quiser, por algum motivo comercial, por alguma justificativa, quem vai responder por isso? Então, a gente teve um trabalho interno de, agora que a gente vai ter um sistema e uma trava sistêmica, a gente precisa criar as nossas hierarquias de alçada. Então, a gente fez isso muito puxado. Hoje, pensando, né, Nied, hoje, quando a gente vai programar fluxos novos, a gente faz isso ao contrário. Define primeiro toda a hierarquia
para depois definir parametrização do sistema. Mas a gente começou por aí. A gente primeiro definiu quais seriam as minutas, definiu as regras que iam estar travadas no sistema, definiu quais seriam os passos, né, o workflow para essas minutas seguirem, e definiu como que a gente faria a integração com a assinatura eletrônica. A gente não tinha ainda contratado a assinatura eletrônica, veio junto com o NetLex. A gente acabou usando a empresa que já tinha uma interface com vocês, que já tinha a API, a integração nativa, porque a gente ganharia tempo. E aí a gente soltou a primeira onda. Uma coisa interessante que a gente fez foi, antes de colocar o sistema em produção, a gente fez como se fosse um business game. Então, a gente fez uma rodada de chamamos para a mesa pessoas de diferentes áreas, cada uma com uma função. Ó, você é o fornecedor, você é o diretor que aprova, você é fulano. Ainda fizemos uma rodada para testar tudo e depois passamos para a fase de colocar para rodar. Primeiro, a gente lançou o sistema não obrigatório, então a gente rodou ele quase 6 meses como uma opção. E aí, quando virou o ano de 2019 para 2020, a gente fez uma virada de chave e agora é obrigatório usar o sistema. Então, foi mais ou menos assim o resumo dessa primeira etapa. Legal. E aí, depois dessa implantação, me conta um pouco como é que funciona um fluxo típico, assim, né? Então, agora, o pessoal da obra, dos suprimentos, tem que fazer um contrato, qual que é o caminho que segue, e até a assinatura, como que funciona o fluxo? Eu vou até a Nied, a Nied hoje, como eu disse mais cedo, né, ela é hoje a nossa responsável. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar. A gente acabou trazendo a Nied para o time exatamente porque a gente viu que estava crescendo demais o uso do sistema e que a gente tinha infinitas possibilidades de expansão. Então, a gente queria alguém que pudesse assumir essas automações, essas melhorias, essas mudanças. E precisava ser, o brinco com a Nied é que ela é um unicórnio, precisava ser uma pessoa com um perfil muito específico. Porque tinha que entender de engenharia do nosso mercado para conseguir refletir isso nos documentos, tinha que entender de gestão de subcontratados para entender toda a governança que tem dentro dessa área e tinha que entender de tecnologia. Porque, né, ainda que a plataforma seja muito amigável, porque ela o que está por trás delas, a pessoa precisa ter um mínimo de familiaridade com programação, gostar, se interessar. E aí a gente achou essa pessoa lá no Pará, numa obra, e falamos, é você, vem, porque tem tudo a ver. Então, eu vou deixar ela falar aí como que é o nosso fluxo padrão e contar um pouquinho mais de detalhe técnico. Antes de falar até do fluxo padrão, só para complementar o que a Júlia falou de ter sido desenhado, né, lá no início com um grande brainstorm com a empresa toda, com as áreas envolvidas, hoje ainda a gente vê que a gente tem um contato de desenho conjunto, né? Então, quando surge uma necessidade no campo, na ponta, o pessoal ele pode usar a minuta existente, pode usar com as regras que já existem, que foram pensadas lá atrás, como ele pode contribuir para uma melhoria hoje em dia. Então, quando a Júlia falou que teve um ganho na minha vinda, obrigada pelos elogios, que teve um ganho na minha vinda, hoje eu realmente enxergo o NetLex como, beleza, é uma empresa que nós contratamos, mas que a ponta contratou a gente como área para entregar ágil, uma resposta ágil para o que eles necessitam. Então, existe a demanda, o comprador vai, abre uma minuta, se atender a ele aquela minuta daquela forma, ótimo, se não, entra de novo em discussão e a gente vai fazendo esses ajustes e essas melhorias, e essas entregas. Eu acho que até por isso, a maioria dos sistemas, né, quando entra numa empresa, ela tem acho que culturalmente, né, aquela rejeição de estar vindo para tomar meu lugar. Só que até por a gente incluir as pessoas e elas verem que elas são contribuintes dessa virada de chave, a gente conseguiu implantar que a gente não veio trocar cadeiras, a gente veio atualizar processos, né, melhorar processos. E eles conseguiram internalizar isso como um ganho de valor para eles, tanto é que hoje as demandas, muitas vezes a maioria delas, as demandas surgem da ponta. Como é que a gente pode melhorar mais? Como é que a gente pode incluir esse fluxo aqui? Como é que a gente pode agregar, né, nesse outro campo totalmente diferente da gestão de contrato, que é, por exemplo, a área de RH que a gente expandiu para esse outro lado. E aí a gente vai absorvendo e vai construindo juntos o que faz sentido, né, e agrega valor tanto para eles quanto para a gente como organização. Legal. E daquelas dores que vocês tinham levantado no passado, né, pré-NetLex, como é que isso está hoje, né? O que já resolveu, o que vocês já enxergaram do resultado, como é que está aí pós-implantação e a evolução do sistema?
A gente percebeu, eu falo, Flávia, e Nied, fica à vontade para complementar, que hoje o Netlex para a gente é muito mais uma ferramenta de gestão da governança do que uma ferramenta de elaboração de contrato. A gente já ultrapassou a fase da elaboração de contrato. Hoje o sistema tem tratado gaps que a gente nem sabia que tinha, porque mais do que o valor de um comprador sentar e em 2, 3 minutos conseguir fazer um NDA, porque o NDA está padrão, ou conseguir elaborar um contrato. A gente tinha prazos de contratação quando a gente fez o estudo para validar o projeto de até 90 dias, dependendo da minuta, da complexidade da minuta e do fluxo de assinatura. Hoje a gente tem prazos de 12 dias, 11 dias. Claro que a gente continua tendo contratos tailor-made que vão para o jurídico, que são customizados. Até isso a gente conseguiu trazer para dentro da plataforma. Então, a gente, apesar de ter a nossa minuta padrão, a gente tem um fluxo que chama minuta do fornecedor, que é um jeito de validar as minutas daquele fornecedor, que trabalha com a minuta dele, porque assim, por exemplo, contratos de adesão de alguns tipos de fornecimento. Isso que a Nédia trouxe agora na fala dela é super importante. A gente conseguiu, com essa internalização da automação, que era a proposta do Netlex desde sempre, né? Quando a gente contratou a ferramenta, a proposta era que a gente tivesse autonomia. Então, nós fizemos os cursos que vocês oferecem e, de fato, quando a gente comprou essa autonomia para a gente virou um solucionador de problema na empresa. Então, a gente tem dados concretos de redução de prazo na celebração do contrato. A gente tinha antes muitos relatos na operação de que o fornecedor não aceitou a minuta, por isso eu fiz desse jeito. O fornecedor não aceita a nossa minuta, por isso eu fiz desse jeito. E a gente não tinha como medir isso. Hoje a gente tem um indicador de que só 12% das nossas minutas passam por uma revisão do jurídico, ou seja, 88% dos nossos contratos são os contratos no padrão AG, porque a gente fez questão de construir um padrão fair, equilibrado. Então, esse indicador é um indicador super positivo. Por consequência, a gente liberou o jurídico para atuar naquelas demandas que realmente exigem a atenção do jurídico, porque o resto está dentro do sistema. Então, o que antes quase tudo subia para o jurídico, hoje só 12% sobe, quando sobe, de fato, é porque precisa. A gente tem 93% dos nossos contratos celebrados dentro das condições comerciais que a empresa recomenda como adequadas. Então, essas dispensas de garantia, multa acima ou abaixo do padrão que a gente define, enfim, algumas questões de governança que a gente tem. A gente tem 93% desses contratos dentro do padrão. Então, são ganhos que vão muito além dos que a gente inicialmente previu em termos de agilidade e guarda, né? A gente teve feedbacks super interessantes, por exemplo, de um advogado, que é um gerente do nosso jurídico, que precisou resolver uma demanda de um fornecedor. E aí ele me mandou um WhatsApp falando, nossa, esse sistema é fantástico, entrei aqui, digitei o nome do fornecedor, já apareceu o contrato, aditivos, documentos, tudo. Antes eu tinha que pedir para o arquivo, ou pedir para a obra, esperar, agora eu mesmo entro e procuro. Então, tem inúmeros ganhos em termos de agilidade, de consolidação de dados, de ter informação no tempo, que são dados mais intangíveis, né, difíceis de mensurar, mas que a gente percebe no dia a dia. E como a Nédia falou, né, a própria operação já começa a pedir a solução. Então, a gente primeiro entregou os contratos. Aí a equipe que faz a gestão de contratos, que é uma outra equipe, falou, será que não tem como automatizar as ordens de serviço, as ordens de início? Será que não tem como... será que não tem como automatizar, então, a nossa carta de intenção, o nosso pedido? Então, a coisa foi crescendo, não empurrada mais, e sim puxada, o que para uma área de apoio é a melhor coisa que tem. Que você seja demandado e não que você tenha que empurrar a governança e a mudança, né? Legal, muito legal. E assim, só uma questão final, a gente está acabando o tempo agora, sim, né? E você mencionou um pouco também que o pessoal começou a puxar, né? E os próprios usuários começaram a demandar o sistema. Como é que você sentiu um pouco esse aculturamento, assim, né? Entrou uma coisa nova, como que o pessoal percebeu? Como é que hoje o contato da área final, né? Com o sistema, eles gostam, não gostam? Gostam, a gente sempre mediu isso desde o início, que a rejeição, entre aspas, essa transformação sempre traz, né, uma resistência, não é nem rejeição, uma resistência. A gente sempre disse que ela era muito mais relacionada às regras de governança que agora estavam travadas do que à usabilidade do sistema. E hoje isso é claro para todo mundo, as pessoas se sentem, a plataforma é amigável, é bonita, é agradável, a gente consegue, tendo internalizado a automatização, responder às demandas. Então, não poderia ser mais positivo o feedback da nossa operação.
Legal, fico muito feliz, muito obrigado por compartilhar o case com a gente. Acho que foi bem rico, né? Toda a história que vocês construíram na AG, né? A AG tem uma pegada forte de inovação também e a gente fica muito feliz de contribuir um pouco também. Gostaria de agradecer novamente. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Niedja. Obrigada, Flávio. Um abraço.